Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem o like, se inscrevam no canal, toque no sininho e toque também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Perguntas de 397 a 399 de O Livro dos Espíritos. 397. Nas existências de natureza mais elevadas que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, as lembranças se revelam com mais exatidão. A lembrança do passado é mais clara para os que habitam mundos de uma ordem superior. 398. Pelo estudo de suas tendências instintivas, que são uma recordação do passado, o homem pode conhecer os erros que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto, mas é preciso se dar conta da melhora que pôde se operar no espírito e as resoluções que ele tomou na vida espiritual. A existência atual pode ser bem melhor que a precedente. 398A. Ela pode ser pior? Ou seja, o homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu em existências precedentes? Isso depende de seu adiantamento. Se não resistir às provas, pode ser levado a novas faltas, que são consequência da posição que escolheu, mas em geral essas faltas mostram antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. 399. Os acontecimentos desfavoráveis da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas passadas e provas que visam ao futuro. Pode-se dizer que, da natureza dessas situações, se possa deduzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, uma vez que cada um é punido pelos erros que cometeu. Entretanto, não deve ser isso uma regra absoluta. As tendências instintivas são a melhor indicação, visto que as provas pelas quais o espírito passa se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Alcançado o fim marcado pela providência para a sua vida na espiritualidade, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar seu adiantamento, ou seja, o gênero de existência que acredita ser o mais apropriado para lhe fornecer esses meios, e cujas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, ele leva; se fracassa, deve recomeçar. O espírito sempre desfruta de seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que escolhe as provas da vida corporal. Uma vez encarnado, delibera o que fará ou não e escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de uma máquina. Ao entrar na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Entretanto, às vezes tem uma vaga consciência disso, e elas podem até mesmo lhe ser reveladas em algumas circunstâncias, mas é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um objetivo útil e nunca para satisfazer uma curiosidade vã. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira
que se cumpra a existência atual e da escolha que o espírito virá a fazer. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao melhoramento do espírito, porque, se não tem uma lembrança precisa disso, o conhecimento que teve delas quando estava na espiritualidade e o compromisso que assumiu para repará-las o guiam pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, sendo auxiliado pelos espíritos superiores que o assistem. Se escuta as boas inspirações que sugerem. Se o homem não conhece os atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber de que faltas tornou-se culpado e qual era seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As contrariedades e os reveses da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e elevam, se as suportamos com resignação e sem reclamar. A natureza dessas alternâncias da vida e das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Como aqui na terra julgamos os atos de um culpado pelo castigo que a lei lhe impõe. Assim, o orgulhoso será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria. Aquele que foi duro para com os outros sofrerá, por sua vez, durezas. O tirano, escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço.